Bem-vindo ao nosso Pode Sim de Natal, né? Eu sou o Carlos Luiz. Bem, desde já vou me desculpando, a voz está um pouco estranha, estou um pouco gripado, mas não poderíamos ficar sem o nosso programa de Natal, né? Não dá, somos cristãos e é um momento oportuno para fazermos uma reflexão sobre a mensagem do Cristo, sobre as nossas vidas. Então hoje é um Pode Sim muito especial, tá certo? Estamos aí à véspera de Natal. A gente está gravando aqui na quarta-feira, né? Dia 17, vocês vão ter acesso a ele dia 19. Portanto, antes, né, da comemoração da data simbólica do Natal. Bem, hoje nós vamos falar sobre o núcleo do Evangelho, tá certo? E é interessante como espíritos superiores encarnados observam isso. Quer dizer, vocês devem lembrar o pedido de Eurípides na primeira, do jovem Eurípides, né, 20 e poucos anos, o primeiro pedido que Eurípides faz na primeira reunião mediúnica que ele comparece, né, lá em Santa Maria, lá nas redondezas de Sacramento. Quer dizer, ele chega na reunião, ele é católico, e ele faz o pedido mental, né? Gostaria que João Evangelista viesse através do médium Aristides para me explicar o Sermão do Monte, né? E como vocês já sabem a história, esse foi um pedido mental. No final da reunião, Aristides levanta, explica o Sermão do Monte e no final diz: Paz, João o Evangelista, né? Sabemos que Eurípides pediu, o pedido dele, né, está direcionado a Aristides, porque Aristides era um agricultor da fazenda, uma pessoa de ótimo coração, mas não sabia ler nem escrever. Bem, e aí vamos agora falar de outro espírito também superior, Mahatma Gandhi, que tem uma relação belíssima com Cristo, né? Conta um jornalista que certa vez o visitava, né, e descreve o quarto dele, extremamente simples, e na parede uma foto do Cristo escrito: Ele é a nossa paz. E o repórter indaga: mas você é hindu? Ele sorri e diz: sim, sou, mas também sou cristão. E Gandhi vai fazer um comentário radical a respeito do Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: se todos os livros da face da terra se perdessem, mas o Sermão do Monte fosse preservado, não teríamos perdido nada. Mahatma Gandhi, né? Uma outra tradição, mas os espíritos superiores se caracterizam justamente por isso. Quer dizer, eles conseguem, em grande medida, se colocar acima, né, dos preconceitos da cultura e das tradições, tornando-se capazes de extrair a essência de cada um. Portanto, hoje nós vamos falar do Sermão do Monte, e aí talvez você estranhe o título Iniciação Cristã, porque na nossa interpretação, né, o Sermão do Monte é a grande iniciação ao cristianismo, né, e ao Cristo, no sentido de o Cristo profundo que existe em nós. Vamos tentar explicar, né, porque essa é a nossa opinião. Vocês vão dando licença que eu vou bebendo água, que a voz está faltando. Bem, vamos ler aqui o Sermão do Monte. Ele está registrado por 2 evangelistas. Nós vamos ver o registro de Mateus, tá certo? Tem diferenças, a essência é a mesma, mas a gente vai optar aqui pelo registro de Mateus. Eventualmente a gente pode comentar alguma coisa de Lucas. Em Mateus, ele está no capítulo 5. Nós vamos ler a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é, sem comparação, a mais ampla, a mais profunda, e que somente ela dá margem para os comentários que nós vamos fazer. Portanto, se você tem interesse em estudos do Novo Testamento, busque essa tradução, né? É um investimento que vale muito a pena fazer, porque é uma tradução que vai considerar os aspectos culturais, né? E é muito enriquecida, né? Não vou comentar aqui, não é o caso, mas vale muito a pena para quem quer estudar e refletir na profundidade do Novo Testamento. Bem,
Vamos lá, Sermão do Monte, Bem-aventuranças. Eu vou dividir em dois, em alguns grupos aqui. Primeiro, dois grandes grupos. O início do sermão, do monte, e depois o conteúdo do Sermão do Monte. E aí a gente vai ver porque é que eu falo de iniciação. Vamos lá. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo... Aqui já está claro, e aí por isso que eu falei da tradução, do processo simbólico e iniciático da forma como Jesus age. Obviamente ninguém está entendendo nada a não ser que esteja com essa excelente tradução. Vamos lá. Por trás disso há a seguinte tese. Jesus... utiliza-se de todos os elementos da cultura judaica, da Cabala, de todo o Antigo Testamento, utilizando-se dos símbolos para ensinar mais profundamente. E aí por isso a gente fala no iniciação. Iniciação é um ritual onde, através de processos de compreensão de símbolo, o indivíduo se torna apto a receber as grandes verdades espirituais. Talvez alguém esteja dizendo, mas o Espiritismo aboliu com tudo isso. Não, errado. O Espiritismo não usa rituais, porque se propõe ao ensinamento espiritual direto, mas não despreza os rituais e os simbolismos das outras crenças, tradições e religiões, conforme está no Livro dos Espíritos. O que a gente não pode é, de uma maneira tola, valorizar o externo, mas se a gente buscar em profundidade o ensino de cada ritual, seja de qual crença for, nós estaremos nos enriquecendo espiritualmente, tá certo? Porque não vamos ter a crença preconceituosa, e me desculpe a palavra, burra, de que todo mundo que fazia ritual era ingênuo e era tolo. Não. Nós temos aí todo um conjunto de rituais do Antigo Testamento que são profundamente educativos. E nós temos outras tradições também em igual ou maior profundidade. Não vamos achar que a gente é mais sábio do que Pitágoras. Não vamos fazer essa besteira, tá certo? Pelo amor de Deus. Vamos entender que são a linguagem adequada para cada época, mas que carregam profundos ensinamentos. E quem conhece linguagem e quem conhece ciência ou filosofia, sabe como é complicado falar de determinados assuntos sem recorrer a símbolos e imagens. Isso hoje, tá certo? Qualquer ramo da ciência que se aprofunde vai precisar de símbolos e imagens para poder tentar comunicar o que se descobriu. Então, o Espiritismo não adota rituais, mas sabe que existem valor dos rituais quando vividos em espírito. A crítica espírita é para, que os espíritos fazem, inclusive no Livro dos Espíritos, é para aquele que fica na superficialidade, na vaidade, na falsa pretensão, tá certo? Dito isso, vamos entender o que é os símbolos do Cristo nessas duas linhas que eu li aqui dessa tradução. Quer dizer, vamos lá. Vou devagar para a gente poder entender. Vendo as turbas, subiu ao monte. Olha aí o primeiro símbolo. Porque quando a gente, já falamos disso, quando a gente quer entender a vida do Cristo, a gente tem a compreensão objetiva do que ele fez, mas tudo que um espírito como o Cristo faz é simbólico, Não vamos nos iludir, Jesus não era nenhum desligado da vida. Então ele sobe ao monte. Símbolo de quê? Da elevação, da sintonia. E ele vai ensinar. Como é que a gente sabe que ele vai ensinar? E aí a tradução sempre... Após assentar-se. Por que não diz subiu ao monte e se sentou? Porque o assentar-se aqui tem um significado profundo, porque é a forma de se colocar, digamos assim, a forma de se sentar, se eu posso tentar traduzir de uma maneira mais simples, que os sábios faziam quando iam transmitir ensinamentos. Então não é um sentar de qualquer jeito. Ele sobe ao monte... E ali ele senta de determinada maneira, que significa, para a cultura hebraica, eu vou ensinar algo importante. Os discípulos entenderam e se aproximaram. Olha aí se não é uma iniciação. Somente quem entendeu. A iniciação cristã e espírita é livre, mas tem que ter compreensão. Quer dizer, então ele estava no meio de todo mundo, ele vai para um determinado patamar,
né? E pelo seu gesto corporal ele diz: agora eu vou ensinar algo relevante. Quem estava distraído ficou distraído. Quem entendeu foi lá buscar, um ensinamento importante, né? No sentido simbólico, é um ritual sim, quer dizer, ele está sinalizando com o corpo, né, com a sua atitude de subir, que ele vai ensinar. Está aberto, não tem nenhuma cerca. Quem quiser sobe, quem quiser escuta. Mas tem que entender e tem que querer, né? Subida significa esforço. Estamos na primeira linha, né? Vamos agora para a segunda. E abrindo a sua boca. E aí, abrindo a boca. Estranho. Mas o que esse termo significa da época é que ele teve uma postura de ensinar algo de uma forma séria, formal, né? Uma comunicação importante. Disse, os ensinava dizendo. Então, olha aí, nós estamos nas duas primeiras linhas aqui, né? No capítulo 5, na verdade, e também nos 2 primeiros versículos, mostrando que Jesus nada fazia à toa. Quer dizer, simplicidade para um espírito como o Cristo, e mesmo para um espírito superior, né, que não é nem puro como o Cristo, não significa superficialidade. Então Jesus está sempre dialogando aí com simbolismos, né, da sua cultura, da sua época, e eu defendo como hipótese apenas que o Cristo dialoga com todas as culturas espiritualistas mais profundas da história. Mas isso é uma hipótese, né? Caberá ser provado aí por vocês que são estudiosos e pelos jovens, principalmente pela nova geração, né? Vamos ter que fazer pesquisas sérias do vínculo de Jesus com os egípcios, com os iniciados, claro. Porque eles sabiam da vida do Cristo, viu? Eles sabiam. Mas aí a gente vai ter que estudar bastante a cultura para não estar, né, fazendo afirmações ao vento. Por isso eu falo, ainda é uma hipótese a ser provada, mas o Cristo tem profunda ligação com os mistérios egípcios, né? Vamos ficar por aí, vamos voltar para o ensino, né? Para agora, então, para a nossa grande iniciação, quer dizer, qual foi a iniciação aí? Qual foi a prova? Qual foi o teste? Entender. E aí o Cristo começa a falar do processo da iniciação do coração, né? Nós estávamos ainda no ritual, na forma. Quem entendeu, vai ouvir. E aí a gente vai começar a refletir sobre o ensinamento. Olha como é um processo. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, né? Bem-aventurados, dizendo felizes, né? Verdadeiramente felizes. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Olha aí a forma do Cristo dizer a verdade universal, conhecida por todos os grandes sábios. E Leon Denis vai dizer isso belamente, né? Talvez uma das maiores obras espíritas, talvez não, né? Que uma obra que está entre as maiores obras espíritas de todos os tempos, o problema do ser, do destino e da dor. A ascensão espiritual comporta a vivência do sofrimento, né? E aí os aflitos são bem-aventurados porque serão consolados. Os pobres de espírito são bem-aventurados. Por quê? Porque pobre de espírito aqui é aquele indivíduo que já sofreu de maneira lúcida, tanto que ele não tem mais arrogância, que ele não tem mais aquele orgulho, aquela pretensão, né? Hoje a gente pode dizer que o pobre de espírito é aquele que perdeu as ilusões do ego, né? O que Buda iria dizer antes, né? Numa outra linguagem, mas é a mesma coisa. Quer dizer, o indivíduo que não é mais vítima de Maya, das ilusões, ele já se desapegou das ilusões. Por isso seu espírito é pobre, seu espírito é simples, mas a simplicidade daquele que é maduro. Não é o tolo, é o maduro. Numa linguagem atual, bem-aventurados que não têm mais ilusão do ego, não têm mais arrogância e orgulho, porque deles é o reino dos céus. E os aflitos por quê? Porque os aflitos serão consolados e, se souberem viver as aflições, serão pobres em espírito, né? Porque é o processo do sofrimento bem vivido que eleva o espírito. Ser cristão não é fácil, né? Pelo menos segundo Jesus de Nazaré, né?
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aí, os mansos são aqueles que já têm o coração pacificado, preparando-se, né? Os mansos podem viver a aflição sem revolta, e esses herdarão a terra. E aí a gente vê isso nas obras espíritas. Kardec coloca isso na Gênese. Emmanuel aprofunda isso de uma maneira muito interessante no A Caminho da Luz. Os mansos herdarão a terra, sim, porque nós estamos vivendo o último período de transição da terra. Os valentes, os arrogantes, irão viver em outros mundos. Vai ficar na terra quem é manso. Olha, o Cristo já anunciando isso há 2000 anos, né? Daria para cada item desse fazer um imenso programa. Vocês estão vendo, né? E aí a gente falaria dessa transmigração dos espíritos. A Terra chegou um momento de passar para um outro patamar. Aqueles que forem mansos ficarão. E aí, os que ficarem, espero que nós estejamos entre eles, né? Se pacificarmos os nossos corações, se conseguirmos isso, nós iremos merecer viver num mundo pacífico, tranquilo. E aí é um sonho maravilhoso, né? Um mundo onde ninguém está pisando em ninguém, ninguém está roubando, ninguém está mentindo. Mansos, né? Imagine sociedades com milhões e milhões de habitantes, como as sociedades terrenas, sem ninguém, né, cometendo crimes horríveis. Imagine aí que mundo bom, né? A gente poder andar na rua e fazer amizade com qualquer um, porque sabemos que os que ficaram são mansos. Olha aí que legal. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, tem fome e sede de justiça quem está sendo injustiçado, né? Mas aí, você está sendo injustiçado, você tem fome, mas você quer se saciar. Você não quer se vingar. Olha a sutileza. Eu estou sofrendo, mas o que eu busco é me saciar. Não é roubar, não é tomar do outro, não é a justiça que tem por trás a ânsia de vingança. Esses não são bem-aventurados. Mas esses que sofrem e têm fome, têm busca para se saciar e não para se vingar de ninguém, esse também é bem-aventurado. Bem-aventurados misericordiosos, né? Misericórdia aqui é top, né? A gente alcançar isso vai ser grandioso, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, quer dizer, ele não apenas é manso, mas ele pacifica, né? Ele acalma, ele ensina a mansuetude. É algo mais, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, cada item desse tem símbolos profundos, né? Quem sabe um dia a gente não pode amadurecer e aprofundar cada um desses itens, né? Ou, na verdade, né, aí vai o meu apelo para os estudiosos, né, do Novo Testamento, né, bem que eles poderiam explicar item por item, né, vinculando as tradições profundas aí do judaísmo. E aí a gente vai vir um bem mais interessante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos, né? Não é o criminoso, porque deles é o reino dos céus. E aí ele conclui de uma forma muito severa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Quer dizer, vamos lá, falando na minha linguagem. A coisa vai estar boa do ponto de vista da sua evolução espiritual quando você estiver sendo perseguido e caluniado por causa do Cristo. Porque o que é por causa do Cristo? Porque você está tendo uma conduta verdadeiramente cristã. Porque não tem como. Infelizmente, temos que constatar que estamos na Terra, num dos planetas bem atrasados do universo, né? Diz Kardec que a gente está lá no fundão, né? Kardec usa a expressão fundo moral do universo. Enfim, né? Sei lá, quinta, né? Quinta categoria. E aí o que é que a gente entende? À medida em que nós, né, temos uma vida mais cristã, não estamos falando de espírito evoluído, estamos falando de nós em processo de recuperação,
nós cedo ou tarde seremos injuriados e caluniados por causa do Cristo. Né? Por causa do Cristo aqui, porque nós estamos permitindo que Ele nos inspire a vida. E aí não estou falando só no sentido do espiritismo ou da sua religião qual seja, mas da vida. Eu tenho, por exemplo, um amigo que trabalha no serviço público no setor de licitação, recebe regularmente propostas de corrupção, não aceita. E aí se criou no ambiente uma calúnia dizendo que ele agora era rico, era extremamente corrupto, mas escondia. O que é que isso tem a ver com Cristo? Tudo. Ele tem uma conduta honesta porque é espírita, por causa do Cristo. Então ele está sendo caluniado e injuriado porque optou por ter uma conduta cristã. É só um exemplo entre milhares, tá certo? Aquele que busque ter uma conduta cristã em qualquer setor vai incomodar, né? E aí Jesus diz, porque assim fizeram também com os profetas. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? Todos aqueles que vieram ao mundo e se dispuseram a ter uma conduta elevada, sofreram injúria, né, que é a calúnia, e foram perseguidos. E aí a gente conclui, né, a iniciação cristã. Se você entendeu que tem que se elevar para chegar ao Cristo, subir ao monte, né, se aproximar dele, e se você refletir em profundidade em cada uma dessas bem-aventuranças, você acaba de viver a sua iniciação cristã. Você já sabe o que é cristianismo. Você já sabe o que é que o Cristo espera de você. Você já sabe o que lhe caberá em termos de provas no mundo. E, se a gente pegar todas as bem-aventuranças, há uma lição única em todas elas. A conquista, a recompensa é para o futuro. O Cristo, da mesma forma que Buda, 500 anos antes, como Sócrates, não fala em felicidade imediata deste mundo. Nenhum grande sábio, nenhum grande iniciado de nenhuma tradição elevada da Terra fala que a felicidade é algo imediato a ser alcançado, né, de qualquer forma no mundo. Todos eles falam: bem-aventurado, você será feliz quando você sofrer para superar as contingências desse mundo. Buda fala da superação da ilusão, o Cristo fala da busca de Deus por meio de uma vida equilibrada, da mansuetude, da pacificação, da misericórdia e da vivência da dor de ser injuriado e caluniado por segui-lo, né, por causa dele. Então, o ensino é claro. Está aí na nossa opinião o que significa iniciação cristã, né? Que neste Natal, em que lembramos aí a vinda do Cristo ao mundo para nos iniciar num processo de imensa ascensão espiritual, desde que queiramos, possamos lembrar dele a partir das bem-aventuranças. Bem, né? Vamos aqui abrir o nosso Evangelho ao acaso para dar espaço aos amigos espirituais para a nossa mensagem final. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, dom de curar. Passagem do Mateus, né? Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Mateus capítulo 10, versículo 8. Vamos lá, né? Pai de amor e bondade, que a tua luz infinita toque os nossos corações, nos tornando verdadeiros iniciados no cristianismo de nosso Mestre, que veio ao mundo em teu nome impulsionar o nosso crescimento espiritual e o nosso amadurecimento em todas as esferas da vida. Que assim seja.
Paz em vossos corações. Que o Cristo se faça presente no Natal deste ano de 2014, através das vossas ações, dos vossos pensamentos e das vossas emoções. Chega a hora que o cristão deve entender que apenas seguindo o caminho do verdadeiro testemunho irá livrar-se das impurezas acumuladas ao longo de tantos e tantos milênios de vivência das imperfeições. Porque somente limpado e purificado o coração, através das provas dolorosas e necessárias, vereis a grandeza de nosso Mestre, que representa para todos nós na terra a beleza de Deus. Amigos, o Cristo veio ao mundo para vos ensinar as verdades mais profundas do universo. E as bem-aventuranças vos explicam de forma simples e sublime o caminho a percorrer. Se bem-aventurados são os aflitos, lamentar é blasfemar contra o Pai. Se bem-aventurados que são perseguidos e caluniados pelo Cristo, a revolta não deve ser a vossa conduta, antes o agradecimento. Ou se vosso coração ainda se rebela, a prece humilde em busca de compreensão da vida. Apenas, meus irmãos amados, filhos de Deus, a renúncia ao mundo vos possibilitará que o Cristo viva em vós. Para trás com os falsos profetas que querem fazer da interpretação espírita a mentirosa interpretação do comodismo. Não. O Cristo vos diz pelas bem-aventuranças, Kardec vos explica, é o caminho da abnegação, é o dar gratuitamente o serviço mediúnico, as energias que Deus vos fornece, a alegria que por nada pagais aos vossos irmãos que partilham convosco as lutas do caminho. É calar ante a calúnia, é orar ante a acusação. O Cristo percebe em vós cada movimento íntimo de vossas almas. Por isso, dai-lhe de presente nesse Natal o vosso compromisso sincero a partir do ano que se inicia, de ser um verdadeiro iniciado da doutrina da misericórdia e do amor. Renunciai às batalhas da vaidade, renunciai à devolução das calúnias, renunciai à vingança. Sereis bem-aventurados se isso fizerdes. Renunciai às tolices do mundo, para vos dedicar à obra do amor feita no ambiente do trabalho e do lar, no ambiente da assistência e da sociedade em geral. Porque a renúncia do Cristo não é trabalho menor, não é abdicar do esforço. A renúncia que o Cristo ensina é doar-se mais e de forma mais profunda em tudo o que se faz a cada instante da vida. Filhos de Deus, nosso Mestre vos convoca. Amai, amai verdadeiramente, porque a luz do mundo irá refletir em todos os corações que neste Natal assumirem um compromisso de subir ao monte e aceitar as lições verdadeiras de nosso Mestre tão amado, que nunca nos abandona e sempre nos envolve em sua luz, para que aprendamos a ser verdadeiramente felizes. Paz de vosso amigo e irmão Caibar Schutel.